Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Gênesis capítulo 26, versículo 18. Glória a Deus. Gênesis 26, 18. Encontro muito feliz por essa oportunidade, de estar trazendo a palavra, convidado pelo pastor Luan, missionário Lins. Obrigado pela confiança. Que Deus possa continuar abençoando o ministério de vocês, o ministério da família, dessa igreja, porque nós temos que uma igreja que tem oração, que tem uma liderança responsável, ela só tem a crescer, né? Glória a Deus. Eu tenho visto isso, como o Senhor tem visto isso aqui nessa igreja, uma igreja que ora, uma igreja que está prezando pela verdade do Evangelho. Isso é algo muito importante, né? Gênesis capítulo 26, versículo 18. Glória a Deus. Hoje nós estamos na campanha Cavando o Poço, primeira volta, né? Glória. Glória a Deus. E aprove ao Deus estar aqui ministrando a palavra, amém? Gênesis capítulo 26, versículo 18, nos acharam, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ser essa a palavra do Senhor. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Eles deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Glória a Deus. Vamos ler novamente esse versículo 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Eles deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, em tua presença, ó Pai, unindo a minha oração e o coração do teu servo. Eu peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor, meu Deus, venha nos encher da tua presença, que o Senhor, meu Pai, venha ministrar aos nossos corações através da tua santa palavra, Senhor. Ó Pai, nós temos fé, nós cremos, Senhor, no poder da tua palavra, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai, ó Pai, na divisão da alma e do espírito, entendendo os mais íntimos pensamentos do homem. Senhor, fale conosco, Senhor, revele a tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo, é o que nós pedimos, ó Pai, e repreenda todo mal, Senhor, para que o teu povo venha receber a vitória, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Uma passagem conhecida de Gênesis capítulo 26, vai estar falando sobre um dos filhos de Abraão, chamado Isaque. Este filho de Abraão, que foi filho da promessa que Deus havia feito para Abraão. Abraão, um grande servo de Deus, um homem que obedeceu a Deus, que andou nos caminhos do Senhor e que deixou um legado muito importante para o seu filho. Um legado de obediência, um legado de fé contra a esperança, como dizem em Hebreus, um legado de princípios. Ele deixou para os seus filhos, para Isaque e para os seus demais filhos. E nós vemos que nessa passagem de Gênesis 26 ainda se fala de muitas coisas que Abraão fez, porque Isaque aqui, ele vai trilhar pelos caminhos do seu pai Abraão. Muitas das coisas que Isaque vai fazer aqui nesse capítulo 26, em que nós vemos ele cavando, né? Tornou a cavar os poços. Nós vamos ver que ele pegou do seu pai, ele teve ali algumas instruções do seu pai, ele observou o testemunho do seu pai, ele observou a fé do seu pai, e ele seguiu dentro dos passos de seu pai. Nós vemos que Isaque tinha aproximadamente 70 anos de idade, quando essa passagem bíblica que nós lemos. E dentro desses 70 anos de idade, Isaque já havia também demonstrado fé diante de Deus com seu testemunho, porque ele orou para sua esposa conceber filhos, e a Bíblia vai dizer que o Senhor abriu a madre de Rebeca. Isaque também não era alguém qualquer, mas ele também tinha fé, assim como seu pai Abraão. Ele estava seguindo o princípio do seu pai Abraão, de ter fé. E nós vemos aqui nessa passagem bíblica
que sobrevive uma fome à terra, uma nova fome, uma fome que não havia na terra desde o tempo de Abraão, seu pai. Um segundo evento de fome sobre a terra. E aconteceu nos dias de Isaac. E o seu pai Abraão já estava morto. Agora Isaac não tinha com quem se apoiar, uma pessoa de experiência, uma pessoa de fé madura, mas ele tinha que trilhar os seus próprios caminhos. Chegou um momento na vida de Isaac que ele teve que trilhar os seus próprios caminhos. E a palavra do Senhor vai dizer que depois da morte de Abraão, o Senhor abençoou Isaac muito. Nós vemos que vai chegar um momento, ou existe um momento em nossas vidas, que nós apoiamos em algumas pessoas, nós aprendemos com algumas pessoas, nós adquirimos algum conhecimento, nós estamos debaixo de oração, mas chega um momento que Deus quer que nós começamos a trilhar os nossos próprios caminhos, andar com os nossos próprios pés. E é por isso que quando Isaac estava com seu pai, ele prezou por aprender o máximo possível com o seu pai, Abraão. E quando nós estamos de alguma proteção espiritual, quando nós temos algumas pessoas à nossa volta, que são pessoas de fé, pessoas de princípio, nós temos que tentar abstrair o máximo possível dessas pessoas. Porque vai chegar um tempo que o Senhor vai separá-las de nós, para nós andarmos nos nossos próprios caminhos. E aí é que a coisa vai começar a se complicar. Porque a palavra do Senhor vai dizer que houve um tempo de Isaac que veio uma fome tão grande sobre a terra, que Isaac começou a ter pensamentos migratórios. O que é isso? Ele começou a pensar em ir para outra região, porque naquele lugar em que ele estava não estava dando certo. Porque não estava tendo chuva, não estava produzindo alimento. Então ele pensou, tem que sair desse lugar que eu estou e ir para outra região. E logo Isaac pensou em ir para a região chamada Egito, porque lá no Egito tem o rio Nilo, um rio muito extenso, grande, 6.650 quilômetros de extensão, fora as ramificações do Egito. Isso permitia com que a agricultura fosse bem produtiva. Ele estava olhando para a região do Egito e vendo uma região próspera, porque tem os rios. Não está tendo chuva, mas tem os rios. E naquela época, a agricultura era o forte da economia. Para as pessoas viverem, elas tinham que praticar a agricultura. E ele pensou consigo, vou para o Egito, porque o Egito, a Mesopotâmia, tem terras que são produtivas. Então é lá que eu vou me abrigar. Porque quando a coisa começa a apertar para a gente, quando a coisa começa a ficar estreita, a situação começa a ficar difícil, a gente começa a pensar logo naquilo que é mais fácil. Eu vou pedir ajuda para minha mãe, eu vou pedir ajuda para meu pai, eu vou fazer isso, eu vou pedir aquilo, eu vou para aquele lugar, porque lá é mais fácil, tem mais chance de eu prosperar. Mas o Senhor vai dizendo logo no versículo abaixo, que o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Diante da situação que Isaac estava passando, situação de fome, situação de dificuldade, por quê? Naquela região onde Deus estabeleceu Canaã, era uma região que dependia completamente da chuva, das águas fluviais para prosperar. Deus estabeleceu o povo de Israel uma região que não era rica em rios, como o Egito, como a Mesopotâmia, mas era uma região montanhosa, uma região de vales, uma região que tinha deserto, mas foi um lugar que Deus escolheu para o povo de Israel ficar. E nesse lugar difícil de prosperar, difícil das coisas acontecerem, foi o lugar que Deus quis que ele ficasse. Às vezes nós queremos entender a situação de Deus, nós queremos dar um jeitinho para Deus, nós queremos adiantar as coisas, falar, não, Deus tem uma promessa de prosperidade para mim, então eu vou trilhar o caminho mais fácil que Deus é comigo. Mas às vezes Deus quer que a gente fique num lugar difícil. Às vezes Deus quer que a gente fique num lugar difícil para Ele mostrar que Ele está conosco. E uma coisa ali que Deus falou com Isaac, que foi difícil para ele, é difícil para a gente, foi dizer assim, sou eu que estou preparando esse tempo de fome, de dificuldade. Permanece aí. Imagine você ouvir essa situação, você saber que um lugar o teu irmão está prosperando lá na região dos lagos,
O teu irmão está prosperando lá em Angra dos Reis. O teu irmão está prosperando em Teresópolis. Você falou, vou para lá, mas o Senhor fala assim, é aqui que eu quero você. Isaac ouviu essa situação como nós também ouviríamos, com muito pesar no coração. Mas a atitude de Isaac foi obedecer ao Senhor. Demonstrar fé diante daquilo que Deus falou. Porque aqui no versículo de número 3 a gente vai ver que ele fica na terra que o Senhor falou para ele ficar.